Fala pessoal, o GM Evandro aqui, bora pro vídeo de hoje com a nossa série de speedrun, subindo o rating desde os 400 até os 2.200 aqui no chess.com, nas partidas de 10 minutos. Bora começar esse nosso episódio de hoje, estamos jogando aí nessa faixa crítica aí dos 2.100, reta final dessa temporada. Vou colocar aqui para jogar já para começar a nossa primeira partida. E só uma coisa, ontem eu liberei um vídeo diferente jogando na minha conta principal, eu vi que vocês curtiram bastante, então vai só um recado aí pra vocês que vai ter sequência aí esses vídeos jogando na minha conta principal, beleza? Ainda não sei se eu vou continuar de 3 minutos, de 5 ou até de 10, que foi a sugestão de muitos de vocês, mas vai rolar mais vídeos na conta principal aqui também, beleza? Eu vou alternando com os episódios de speedrun. Bom, lançado aqui o desafio aqui então para nossa primeira partida do dia, jogando de brancas contra um cara aqui de 2.112 de rating, que, bom, a conta dele não é tão recente, né? Ele fez a conta 17 de janeiro de 2025, então tem a conta aí há alguns meses. Acho que não vai ser suspeito, né? Acho que vai ser um cara normal aí. Eu espero. Bom, começamos aí, joguei E4, ele E5, cavalo F3, e aí ele tá pensando aí já o que fazer contra o cavalo F3. Geralmente as pretas vão jogar cavalo C6, defendendo o peão de E5, ou vão jogar cavalo F6, para jogar uma Petroff, são as mais jogadas, né? Bom, entramos aí numa Ruy Lopes. Caramba, eu acho que eu nunca joguei Ruy Lopes aqui no speedrun. Eu fico sempre jogando algumas italianas ou então alguns gambitos aqui, Fegatello, Gambito Rei, mas a clássica Ruy Lopes é a primeira vez que eu jogo por aqui. E eu joguei meio que no susto aqui, né? Porque eu sou jogador de Ruy Lopes, né? Então geralmente eu jogo só o Bispo B5 nas minhas partidas, ou a italiana. Mas, no geral, acho que eu tenho mais partidas com o Ruy Lopes. Então, veio que meio no automático. O Bispo B5, ele jogou A6. Eu não quis tomar o cavalo, vamos preservar o Bispo. E depois que ele jogou D6, ameaçando, de repente, um B5 e cavalo A5, pois o peão já está defendido, eu coloquei o peão em C3 para ajudar a fazer D4. Só que eu vou jogar um pouquinho mais tranquilo nessa partida, jogando esse centro com C3, D3 e E4, que é um centro bem característico da Ruy Lopes e da italiana. Se você já jogou uma dessas aberturas, você já jogou com esse centro assim. E é um centro bem interessante de jogar, porque fica bem sólido, tem perspectiva de ataque na ala do rei também. E às vezes eu consigo fazer D4 ocupando o centro numa situação melhor. Eu posso estar com as minhas peças mais bem colocadas para fazer isso. Esse é um centro que era típico nas partidas do Steinitz, o primeiro campeão mundial. É ele que começou jogando assim de uma maneira mais posicional, jogando mais lento, num período onde o pessoal só queria atacar. Ele começou a jogar dessa forma. Hoje em dia é muito popular, né, jogar assim. Bom, o cara veio com D5 direto. Se eu tomar, ele vai tomar de dama, cavalo D2. Eu não sei, eu tô achando um pouco suspeita essa posição dele, porque o peão de E5 ele vai ficar bem vulnerável, né? Eu vou jogar agora um cavalo de BD2, protegendo o cavalo. Só que eu começo a ter umas ideias, como H3, torre 1, G4, e não sei se vai ser tão fácil dele sustentar esse peão de E5. Ele tá com a ideia correta, assim, numa Ruy Lopes, que é jogar o D5, mas numa ordem diferente, né? Combinando aí um bispo G4 e D5, eu tenho a sensação que esse peão vai ficar meio fraco. Bom, vamos ver agora como jogar. É engraçado que essa dama tá quase sem casas, né? Porque, por exemplo, B4, cavalo C6, C4, a dama só teria a casa E6. Mas a dama acaba escapando com essa casa. Agora, e se eu jogar B4, cavalo C6, bispo B3? Para onde que vai essa dama, hein? Eu tinha essa ideia antes até do H3. Eu não tô ganhando aqui, não? Ah, não. Tô viajando completamente, né? Porque se eu jogar bispo B3, ele toma o peão de D3. Não vou ter essa ideia. Pô, que vacilo. Eu vi aqui bispo B3, pô, ganhei. Não, mas B4 não é tão ruim assim também, vai. Não é que eu vou ficar
perdido, nem nada assim de fazer B4. É um lance até normal de fazer, que eu posso pensar em fazer A4. Mas, infelizmente, não vamos ganhar a dama dele tão fácil assim, né? Não vai ser tão fácil. Bom, ele voltou o cavalo para C6. E agora, como jogar essa posição, hein? Bispo B3 está caindo, dama E2 não é muito sutil, né? Eu até posso jogar um dama E2, porque se ele roca, bispo B3, eu ganho a dama dele. Vamos fazer isso, vai? Objetivamente não é o melhor, mas é o mais sujo, é o mais truqueiro e aparentemente é o ganhador, né? Porque depois de bispo B3, a dama ficou sem casas. Bispo toma, cavalo toma e não tem onde colocar a dona aqui. Já era. Caramba, foi muito na sujeira essa, né? Tem hora que eu fico até com vergonha aqui, porque eu joguei o dama E2 só pra dar um truque, só pra dar uma armadilha de prender a dama. Mas, o xadrez é isso aí, né? O cara tem que ficar ligado aí também nas malandragens aqui, né? Nem só de malandragens dá pra se jogar uma partida, mas às vezes elas funcionam, né? Fazer o quê? GG dama, no fim das contas. É engraçado, né? Porque a dama tá no centro do tabuleiro e ainda assim ela fica perdida, né? E, bom, ele encontrou uma forma de não perder a dama, só que ele perde muito material. Cai o cavalo, depois D por E5 vai cair ainda mais material. Tem um garfo. Ele consegue não perder ou não. Depois de dama B2, continua ali o garfo, vai cair uma peça. Sim, né? Dama B2. Porque esse bispo B4 eu tomo, esse bispo C3, dama C2, e aí tá cravado esse bispo. Ele não pode tomar a torre de A1. E agora eu tô ameaçando as duas peças ao mesmo tempo. Ameacei D6, ameacei F6. Agora vamos tomar. Ele vai tentar o bispo C3, mas aí dama C2. E aí já era. Estamos aí com duas peças a mais. E depois eu posso tirar minha torre. Inclusive esse bispo ele tá cravado. Eu posso ameaçar um bispo D2 aqui. Mas não, vamos jogar a torre B1. E depois bispo B2. Duas peças de vantagem. Tem que ficar ligado sempre na tática, que às vezes tem um recurso desse, né, você percebe um tema tático, você consegue explorar. O da dama ali, no primeiro momento, até que era mais sutil, né? O cara poderia, se o cara não tá muito ligado, ele roca mesmo. Eu poderia ter deixado até mais sutil ainda a armadilha se eu fizesse dama E2 primeiro, ao invés de ter jogado B4, jogasse ali dama E2, aí seria bem sutil, porque aí ameaça o golpe, né? Ameaça então prender a dama. Do jeito que eu fiz ali com dama E2, que a ordem certa seria dama E2 para B4, aí a chance do cara furar é ainda maior. Bom, mas enfim, estamos jogando aí essa partida na Ruy Lopes com essas peças de vantagem. Agora ele entregou a torre também. Vamos lá, vamos fazer a revisão dessa primeira partida. Vamos ver aqui o que aconteceu. Então, ele me deu aqui 92,5 de precisão, 81,4 para o meu adversário. Vamos ver aqui no detalhe o que aconteceu. Mas antes de começar a análise aqui, olha só, se de repente você está querendo evoluir no xadrez, está querendo aprender mais sobre o jogo, em breve nós vamos abrir uma nova turma de alunos da Chessflix, que é a nossa escola de xadrez. Lá você pode ter aulas comigo, com outros grandes mestres. E dentro do aplicativo da Chessflix, que você pode acessar tanto pelo computador quanto pelo seu celular, você tem acesso ali às nossas trilhas de treinamento para cada nível de jogo, com uma série de aulas e exercícios sobre todos os temas que você precisa conhecer no xadrez. Então você aprende com as aulas, já coloca em prática com os exercícios aqui dentro do aplicativo, assim podendo alcançar aí o próximo nível, onde você vai seguir na próxima trilha de treinamento, junto com as aulas ao vivo e uma série de outros treinamentos para complementar aí, para impulsionar a sua evolução no xadrez, beleza? Se você quer começar a treinar, basta você entrar para a nossa lista de espera, o link está na descrição desse vídeo. Entra para a lista de espera que você pode receber uma série de bônus exclusivos, beleza?
Bom, e vamos lá fazer a revisão então dessa Ruy Lopes. Vamos começar aqui vendo lance a lance o que aconteceu. Ele jogou essa variante Steinitz com D6. Fizemos ali o centro C3 e D3, bem sólido. E aí ele faz esse bispo G4. Esse bispo G4 cravando o cavalo já não é uma boa, que o bispo acaba muitas vezes ficando fora de jogo. Tem uma partida clássica que foi jogada pelo Capablanca contra o Marshall em um dos matches ali pelo Campeonato Mundial, que o Marshall faz essa ideia de bispo G4 e leva um H3, G4 e o bispo fica completamente fora de jogo lá em G6. O Capablanca ele dá uma aula de Ruy Lopes. É uma partida muito instrutiva para quem joga Ruy Lopes. Mas aí o meu adversário ele já fez um plano diferente, ele veio rompendo no centro. E segundo o computador não é uma boa ideia, justamente porque fica meio vulnerável ali o peão de E5. E o computador gosta de jogar com torre E1 mesmo, pressionar. Eu joguei esse B4 que ele já não gosta tanto, cai um pouco a vantagem. E aí depois dama E2 só na sujeira para ganhar a dama dele. E ele inocente rocou e acabou ficando sem dama. A verdade é que a partida ela termina aqui. Depois disso ele já tem que entregar uma peça para não perder a dama. Para ver como que a tática ela é importante, né? Porque ele estava só um pouco pior na partida, poderia seguir jogando ainda, mas já foi decidida na tática, em apenas um lance. Vamos lá então, segunda partida enfrentando aí um brasileiro que tem a conta desde 2012. Caramba, vamos lá. Vamos jogar aí contra ele. Pô, 2012. Eu acho que 2012 eu não conhecia o chess.com. Né? Eu fui conhecer o chess.com. Acho que a criação da minha conta ali é 2018, 19, não sei. Agora, será que ele vai jogar? Pelo jeito, não vai jogar aqui a partida. Mas engraçado, né? 2012. Eu acho que na época, 2012, eu jogava no ICC, que era um outro site. Ó, vai ter partida aqui. Vamos jogar uma siciliana. Pensou bastante aí para fazer o primeiro lance. Vamos ver o que vai rolar aqui nessa siciliana. Mas na época era ICC. Quem aí já jogou no ICC? Hoje eu não sei se existe o ICC. Hoje o chess.com ele acabou dominando assim, né? Mas na época o site onde todos os GMs jogavam era o ICC. Eu passava muitas horas do meu dia jogando ali umas partidinhas de Blitz. E enquanto isso, vamos jogando aqui uma siciliana. Qual siciliana que eu vou jogar, hein? Uma Najdorf, vai. Não sou um jogador de siciliana Najdorf, mas como é uma partida de 10 minutos, tá valendo nada, vamos jogar aí uma Najdorf. Variante do H3, ele quer jogar aí com G4. Eu gosto de jogar a Najdorf sempre com E6, que é o jeito que jogava ali o Kasparov. Né? O Kasparov sempre tentava essa transposição para Scheveningen. Trazer o cavalo para D7 para evitar ideias como cavalo C6 e E5. Agora bispo E7. Provavelmente vai... eu achei que ele fosse levar para posições de rocks em alas opostas, jogando com dama D2 e rock grande. Mas ele vai jogar um pouquinho mais posicional. Né? Veio com rock pequeno mesmo. Vamos fazer agora um B5. O bom dessa Najdorf misturada com Scheveningen é que tem uma série de lances fáceis de fazer. Agora, vamos de bispo B7 mesmo. Porque basicamente você vai jogar B5, bispo B7, trazer a torre para C8, tem um B4 em algum momento. Na verdade, leva para posições bem complicadas, né? Mas os primeiros lances são fáceis. Aqui ele tem E5? Talvez, né? Pensando em jogar cavalo A5, ele vai jogar um B3. Se eu jogar B4 direto... talvez fazer um cavalo C5 primeiro. Se ele trocar tudo, dama D7... Não, tira a dama para B6. Vamos jogar cavalo C5. Porque cavalo A5, B3, por mais que enfraquece um pouco, eu não vi exatamente como melhorar. Apesar dele estar jogando muito passivo com essas torres em D1 e C1. Porque o plano aqui é atacar na ala do rei. Né? Então vai fazer G5, H4, H5, F5.
Ele quer vir para o outro lado. Não ficar deixando as peças ali meio passivas, meio amontoadas por ali. É que ele ficou com medo de um contrajogo aqui na coluna C. E aí foi por esse lado. Bom, e aí? Como melhorar agora essa posição, hein? Pensando em jogar com torre D8. Fazer uma mistura aqui com D5, B4 e D5. Ó, o cavalo... Fazer B4 agora? Vamos fazer B4. Ele vai trazer o cavalo para E2. Ele tá amontoando as peças ali do outro lado. Só as torres que não estão bem colocadas, mas o restante tá pronto para começar um ataque. Bom, e agora, hein? Dama 5 para dama por A2. A dama vai ficar um pouco longe. Mas, por outro lado, não é tão simples assim dele defender. Vamos jogar dama 5? Ameacei ali tomar em A2. Eu tenho que tomar cuidado que eu não posso tirar esse meu cavalo para A4, que eu tô levando um bispo B6. Se F5 eu posso jogar com cavalo E5. E ele pode seguir amontoando as peças aqui, um possível ataque. Eu não acho que eu estou coordenando bem as minhas peças. Não estou gostando muito da disposição aqui da minha torre em D8, da minha 5. Mas também as peças dele não estão assim tão bem colocadas por enquanto, né? É engraçado isso, quando você joga muito um tipo de posição, você saca rápido que as peças não estão assim muito harmônicas, né? As peças não estão assim muito bem colocadas. Só de bater o olho na posição, você fala assim, cara, algo não está funcionando muito bem aqui. É o que acontece quando eu jogo essas cheveninhas e fica meio descoordenado, né? Mas é isso, jogamos aí dama A5, ameacei e lá atrás nos peões na lá da dama. Meio arriscado. Se ele, por exemplo, joga um torre F1 para F5, essa estratégia aqui pode ser extremamente arriscada, de ir atrás dos peões na ala da dama. Minha dama ficar longe e eu tomar mate ali do outro lado, né? Cavalo H5, F5. Esse plano aqui, eu acho que F5 é um lance que ele tem que fazer. F5, cavalo E5, G5, e aí vem cavalo H5 para F6. Aproveita que a dama tá lá do outro lado, ganhando uns peões, nada a ver, e tenta dar mate, né? Vamos ver como que ele vai jogar. Eu joguei esse plano aqui e me arrependi. Tô jogando muito lento. Mas meu adversário pensa bastante. Ele tá pensando muito aí como seguir. Na verdade, ele tá gastando bem o tempo, eu diria, né? Como é uma partida de 10 minutos. Inclusive, a galera falou para eu começar a jogar partidas de 10 minutos na minha conta principal. Tentar buscar o Cricor ali, que o Cricor joga partidas de 10 minutos na conta principal. De repente pode ser uma boa. De repente eu posso jogar ali. Eu não defini ainda nas partidas ali da minha conta se eu vou jogar de 10 minutos, de 3 minutos, de 5 minutos. Conta aí com vocês aí pra tomar essa decisão aí. Cara, eu vou tomar esse peão de A2, hein? Vamos lá. Será que eu vou ficar sem dama? Será que eu vou ficar sem dama com essa dama lá em A2? Torcer pra ela voltar um dia, né? Bom, ele veio aí com cavalo D4. Eu posso simplificar e voltar a dama, assim, na pior, né? Por exemplo, cavalo toma. Tenho sempre ali um E5, mas... Cavalo B3 não está funcionando agora, ele toma. Não tenho nada. Vamos voltar essa dama? Ficar com essa dama ali em A2 não vai dar muito certo, né? Ele já estava ameaçando torre A1, ganhando a dama. Se jogar agora cavalo H5, eu tenho bispo F8, tudo defendido. E talvez eu tenha uma ameaça de jogar E5. Com a minha dama aqui em A5, eu posso ter uns temas táticos. Por exemplo, depois de cavalo H5, bispo F8, G5, E5, peão toma, cavalo por B3.
Porque a minha dama em A5 ataca o bispo de E5. E aí tem esse golpe rolando aí que pode dar certo. E não é tão fácil também, né? Porque sempre que ele jogar um cavalo H5, depois que eu jogo o bispo F8 defendendo, eu tô ameaçando o cavalo por E4. Agora tô gostando da minha posição já. Bom, ele jogou o cavalo H5, eu vou fazer aqui o bispo F8 defendendo. Aí tem que ver se ele vai vir com G5 ou F5. Mas eu tenho ameaça de cavalo por E4 agora. E aí ele tem que lidar com essa ideia. E pode ser que chegue o E5 em algum momento. Bom, ele segue pensando ali 3 minutos e veio com um E5. O rei dele está muito aberto agora. Cavalo E4, dama E3. Meu cavalo fica meio sem casas. Vamos tomar lá em G2. Eu tomo em G2, que é o rei dele tá todo aberto. Não é de graça, né? Quando você avança os peões assim, pode dar problema. E agora eu vou abrir mais a posição. Vamos jogar D por E5. Se ele tomar de peão, ele vai levar um golpe aqui que é cavalo B3. Não, ele não tomou de peão. Tomou de bispo. Agora eu não tenho nenhum golpe. Tenho golpe? Acho que não. Se tomar em D1... eu vou jogar um dama B6. Tentar voltar essa dama para o jogo. E aí ele tá numa situação meio complicada, que ele sempre tem que ficar com a dama agora defendendo o rei, porque o rei tá todo exposto. Eu tô com o peão a mais. Se eu conseguir dar uma leve organizada aqui nas peças, eu já vou conseguir uma vantagem muito boa já. O que fazer, hein? Como organizar essa posição? Ainda não encontrei um plano muito decente. Estava pensando em cavalo D7, atacando assim esse bispo, para depois jogar um torre C3, dama C7. Ainda não tão claro aqui, hein? Não tão claro. Tá, eu vou jogar torre D7 com a simples ideia de dobrar as torres na coluna D. E se ele tomar em D7, eu volto tomando de cavalo, atacando o bispo de E5. E aí a minha torre ela fica pressionando o peão de C2. Caramba, sutil esse lance, hein? Sutil, torre D7. Que agora, ó, ele tomou, eu tomo. É bom que simplifica a posição, coordena meu cavalo. E aí fica uma pressão ali em C2. Eu posso até jogar um dama C6, se eu quiser simplificar. E ficar sempre ali batendo nesse peão. Mas como o rei dele está muito aberto, eu não vou querer simplificar tão rápido assim. Vou querer manter um pouco mais as damas. De repente jogar um torre C6 combinado com dama C7, porque aí fica a pressão lá em C2 e ainda fica uma pressão aqui em F4. Ele não tem tanta liberdade assim. Aqui eu acho que ele vai voltar o bispo. Vamos jogar o torre C6 com a ideia de dama C7. F5, dama C7. Não parece uma ameaça grave. Ó, agora eu jogo dama C7. Que eu fico de olho em C2, fico de olho também no peão de F4. E de repente eu posso jogar um cavalo B6 para cavalo... Bom, ele jogou rei H1. Rei H1, qual que é o golpe? Se torre C2, ele quer jogar torre D7. E aí se torre G2, ele joga torre C7. E aí se torre B2, conclusão que eu tenho 2 peões a mais e tá caindo o peão de B3 também. Se ele ainda jogar um torre C8, não tá ameaçando nada, né? Eu tomo em B3. E o cavalo tá muito longe de conseguir fazer alguma coisa na posição. Então, torre C2, torre D7. Torre G2, torre C7, torre B2. Vamos nessa, né? Vamos jogar o torre C2,
torre por G2. E agora a torre B2. Simplificando aí a posição, entrando para um final com 2 peões a mais, onde vai cair aqui um terceiro peão. Por exemplo, torre A7, torre B3, torre A6 está caindo em H3. E daí, 2 peões a mais. Eu vou voltar simplificando. Ele vai jogar a torre para B6. E agora... Bom, acho que eu posso esperar um pouquinho para avançar esse peão. Eu vou jogar a torre para C3, porque assim eu posso jogar B3 e minha torre vai apoiando. Vamos simplificar. Tomar cuidado só para não tomar nenhum golpe. Então eu vou fazer um... Calma. Calma lá. Deixa eu ver o que eu faço aqui primeiro. Só para não dar nenhuma chance, né? Ele está querendo fazer F6. Se eu jogar torre C5, ele vai jogar cavalo G3. Tá, se eu jogar B3, F6, G6, cavalo F4... a posição tá ganha. Mas ainda uns detalhezinhos aí para matar a posição de verdade. Tá, vou jogar B3. Deixa ele colocar esse peão em F. Caramba, eu tô com muitas dúvidas aí nessa posição. No finalzinho aqui, dúvidas para arrematar. Vou jogar torre C5. Vou jogar torre C5 ameaçando F5. E aí esse cavalo G3, torre E5. Matando aí esse cavalo. Porque eu não deixo ele ativar o cavalo. Aí ele me deu a torre. Aí ele ajudou a minha vida. Mas olha, esse tipo de lance aqui é um lance interessante de fazer, porque é um negócio de não ser precipitado no final, né? Porque eu poderia muito bem ter avançado o peão, já jogar B3. Mas olha, tá numa situação onde eu tô com 3 peões a mais. Ainda tem uma certa dificuldade prática, porque ele tem um F6, torre B8, tem uns golpes aqui que eu preciso tomar cuidado. Só que ao invés de deixar o peão lá indefeso, eu coordeno a torre só para limitar as opções dele. E aí eu vou aos pouquinhos, assim, não precisa ter tanta pressa. E aí chega um ponto do cara pendurar já. Mas isso aqui é a questão de técnica, que tem que tomar cuidado, assim, para não se precipitar. Que às vezes começa a avançar e começa a ficar difícil, às vezes ganha ainda, só que é um pouco mais difícil de achar o ganho da posição. Bom, mas é isso. Com isso, vamos chegando aí ao final desse nosso vídeo de hoje, galera. Nessa partida aqui, só olhando aqui a revisão, então ficamos aí com 86 de precisão para o meu adversário, 93,6 para mim. E só passar rapidinho aqui a partida. Bom, partida bem jogada, assim. Ele perdeu a iniciativa logo no início, que jogou muito passivo. Nessa posição, ele tem que atacar na outra ala, na ala do rei. E aos pouquinhos eu fui tomando a iniciativa, né? Igual essa posição, depois de dama A2, ele tinha que vir na ala do rei, era sempre isso. É um negócio de conhecer bem a posição, né? Que ele estava jogando uma posição onde ele não jogou no espírito da posição, ele jogou contra uma siciliana de um jeito muito passivo. E aí acabou dando muito certo aqui a posição toda, né? Bom, mas é isso, galera. Vamos chegando ao final do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aquele like aqui no vídeo. Se você ainda não é inscrito do canal, aproveita para se inscrever, que todos os dias tem vídeos novos por aqui. Vamos então encerrando e até a próxima.